Você já sentiu que está dando tudo de si, mas nunca é o suficiente? Já percebeu que algumas pessoas ao seu redor drenam sua paz, sua alegria e até mesmo sua fé? Talvez seja aquele relacionamento que te faz questionar seu próprio valor, aquela amizade que te deixa mais ansioso do que feliz. Ou pior, aquele vínculo familiar que deveria ser refúgio, mas se tornou campo de batalha. A verdade é que nem todo vínculo foi feito para durar, e nem toda proximidade significa saúde. Relacionamentos tóxicos existem, e eles não escolhem lugar. Eles podem estar no trabalho, na igreja, no namoro, e sim, dentro da sua própria casa. Mas aqui está a pergunta que pode mudar tudo. Até quando você vai carregar um peso que Deus nunca te pediu para carregar? Hoje, vamos falar sobre algo que muitos evitam: relacionamentos que adoecem a alma. Vamos entender como identificar quando um vínculo está te afastando de quem Deus criou você para ser. E mais importante, vamos descobrir como estabelecer limites saudáveis, mesmo quando o mundo diz que você precisa aguentar tudo em nome do amor. Se você já se sentiu culpado por querer distância de alguém próximo, este vídeo é para você. Se você já chorou em silêncio por não ser compreendido dentro da sua própria família, fique até o final. Se este tema tocou seu coração, deixe nos comentários: eu preciso de limites saudáveis. E se inscreva no canal para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua jornada espiritual. Respire fundo. Deus está prestes a te libertar de algemas invisíveis. Sabe qual é uma das mentiras mais perigosas que aprendemos desde cedo? Família é tudo. Você tem que amar incondicionalmente. Perdoar sempre. Nunca desistir de ninguém. E no fundo isso soa bonito. Parece espiritual, parece cristão. Mas a verdade é que essa crença tem destruído pessoas por dentro, porque ela transforma vítimas em culpadas. Ela faz você acreditar que estabelecer limites é egoísmo, que proteger sua paz é falta de fé. Vou te contar algo que talvez ninguém tenha dito. Deus nunca te chamou para ser capacho emocional de ninguém. Jesus amou profundamente, mas também estabeleceu limites. Ele se afastou quando necessário. Ele confrontou quando precisou. E em certos momentos, ele simplesmente saiu de cena. Um relacionamento tóxico não é apenas aquele que te machuca fisicamente. É aquele que te faz duvidar de si mesmo, que te manipula com culpa, que te diminui com palavras disfarçadas de conselho, que te controla em nome do cuidado. E o pior de tudo, quando isso vem de quem deveria te proteger. Quando é o pai que te humilha, a mãe que te compara, o irmão que te inveja, o cônjuge que te desrespeita, o amigo que só aparece quando precisa. Você se sente preso, porque como afastar alguém que te ama? Como dizer não para quem é do seu sangue? Como colocar distância sem ser julgado pela igreja, pelos parentes, pela sociedade? A resposta está em algo que Jesus nos ensinou, mas que poucos têm coragem de praticar. Amar não significa permitir o mal, e honrar não significa aceitar o abuso. Deus te criou com limites saudáveis. Seu corpo tem pele, sua mente tem discernimento, seu coração tem direito à paz. E hoje, vamos caminhar juntos por uma jornada de libertação emocional e espiritual. Porque chegou a hora de você parar de se culpar por não conseguir consertar quem não quer ser consertado. Vamos começar pelo que ninguém te ensinou. Como identificar um relacionamento tóxico quando ele está disfarçado de amor? Porque o maior perigo não está naquilo que é óbvio. Está no veneno emocional que vem embrulhado em papel de presente, na manipulação que se esconde atrás de um sorriso, no controle que se disfarça de preocupação. Então preste atenção nestes sinais. Se você se identificar com 3 ou mais, é hora de parar e refletir. Primeiro sinal: você se sente constantemente culpado mesmo quando não fez nada de errado. Sabe aquela sensação de que você nunca é bom o suficiente? De que por mais que se esforce sempre há uma crítica? Isso não é amor, é manipulação emocional. Pessoas tóxicas transformam você em eterno devedor de algo que você nunca pegou emprestado. Segundo sinal: você esconde partes de si mesmo para evitar conflitos. Quando você precisa fingir ser outra pessoa para ser aceito, algo está profundamente errado. Deus te criou único, completo, com sonhos, opiniões e sentimentos válidos. Se você tem medo de ser autêntico perto de alguém, esse alguém está matando quem você realmente é. Terceiro sinal: seus sentimentos são minimizados ou ridicularizados. Você é sensível demais. Está exagerando. Isso é coisa da sua cabeça.
Essas frases parecem inocentes, mas são armas de destruição emocional. Elas te ensinam a desconfiar de si mesmo, a questionar sua própria realidade, e aos poucos você perde a capacidade de reconhecer o que é verdadeiro. Quarto sinal: existe um padrão de desrespeito disfarçado de brincadeira. Humilhação pública seguida de "era só uma piada". Comentários maldosos mascarados de sinceridade. Isso não é honestidade. É crueldade com verniz de intimidade. E se você não pode expressar que aquilo te machuca sem ser chamado de dramático, você está sendo abusado emocionalmente. Quinto sinal: você se sente exausto depois de estar com essa pessoa. Relacionamentos saudáveis renovam. Relacionamentos tóxicos drenam. Se você precisa de dias para se recuperar de uma simples conversa, se o nome dessa pessoa no celular te dá ansiedade, se você adia encontros por medo do que pode acontecer, seu corpo está gritando uma verdade que sua mente ainda resiste a aceitar. E aqui está o que mais dói. Quando essa pessoa é da sua família, por que você não pode simplesmente cortar contato sem ser julgado? Você não pode dizer "minha mãe é tóxica" sem parecer ingrato. Você não pode estabelecer limites com um irmão sem ser acusado de arrogante. Mas escute bem. Deus nunca pediu que você se sacrificasse no altar da disfunção familiar. Honrar pai e mãe não significa aceitar abuso. Amar o próximo não significa permitir que te destruam. E perdoar não significa voltar para a cena do crime esperando um resultado diferente. Jesus disse: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." Então aqui está a verdade. Se um relacionamento te afasta de Deus, te rouba a paz e te faz questionar seu valor, esse relacionamento não está cumprindo o propósito divino. E não, você não está sendo egoísta por reconhecer isso. Você está sendo sábio. Agora vamos falar sobre algo que machuca ainda mais fundo. Quando a Bíblia é distorcida para te manter preso. Porque uma das táticas mais cruéis de pessoas tóxicas é usar a fé como instrumento de controle. E quando isso acontece dentro da família ou da igreja, a ferida se torna quase impossível de curar. Você já ouviu frases como estas? "Honra teu pai e tua mãe. Não importa o que eles façam com você. Perdoar é esquecer. Então pare de lembrar o que te machucou. Deus odeia o divórcio. Então aguente seu casamento, mesmo que esteja te destruindo. Quem não ama seu irmão está em trevas. Então aceite tudo o que ele faz." Essas frases soam espirituais, mas são veneno teológico. São versículos arrancados do contexto e transformados em algemas emocionais. E a consequência? Você passa a acreditar que estabelecer limites é pecado, que proteger sua saúde mental é fraqueza espiritual, que pedir ajuda é falta de fé. Mas deixe eu te contar algo sobre Jesus que talvez você nunca tenha percebido. Jesus estabeleceu limites, e isso não diminuiu seu amor. Quando tentaram jogá-lo de um penhasco, ele passou pelo meio deles e retirou-se. Lucas 4:30. Ele não ficou para testemunhar mais, ele se protegeu. Quando Pedro tentou desviá-lo da missão, Jesus disse: "Para trás de mim, Satanás." Mateus 16:23. Mesmo sendo seu discípulo amado, mesmo sendo família espiritual, Jesus confrontou o comportamento destrutivo. Quando os fariseus o atacavam, Jesus não ficava explicando, justificando ou pedindo aprovação. Ele simplesmente seguia em frente. E quando sua própria família tentou prendê-lo porque achavam que ele estava fora de si, Marcos 3:21, Jesus redefiniu o que significa família. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Marcos 3:35. Você percebe? Jesus priorizou a saúde da missão sobre a pressão da tradição. E aqui está a verdade libertadora. Deus nunca pediu que você se anulasse para manter a paz falsa. Perdoar não significa continuar se expondo ao veneno. Significa liberar a pessoa nas mãos de Deus e proteger seu coração do rancor. Honrar não significa obedecer cegamente. Significa respeitar a posição, mas não aceitar o abuso. Amar não significa permitir o mal. Significa desejar o melhor para a pessoa, mesmo que seja à distância. E sabe o que é mais libertador? A Bíblia valida seus limites. Provérbios 4:23 diz: "Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida." Não a expô-lo a qualquer um. Provérbios 22:24-25 adverte: "Não acompanhes o homem iracundo, para que não aprendas as suas veredas, mesmo que esse homem seja seu pai, seu irmão, seu pastor.
1 Coríntios 15:33 é claro. Mas companhias corrompem bons costumes. Não diz exceto se for família. Não diz exceto se for da igreja. Então respire fundo e receba esta verdade. Deus não está bravo com você por colocar limites. A culpa religiosa é uma das correntes mais pesadas. Mas hoje, em nome de Jesus, essa corrente está sendo quebrada. Você tem permissão divina para se proteger. Você tem autorização bíblica para dizer não. Você tem respaldo espiritual para escolher sua paz. Agora vamos ao lugar onde dói mais. Quando o veneno vem de casa. Porque você pode se afastar de um amigo tóxico. Pode terminar um namoro destrutivo. Pode mudar de emprego se o ambiente é adoecedor. Mas e quando a toxicidade mora na mesma casa que você? Quando tem o mesmo sobrenome? Quando está sentada à mesa no Natal? Como você se protege de quem deveria ser seu porto seguro? Vou te contar algo que poucos têm coragem de admitir. Nem toda mãe é amorosa. Nem todo pai é protetor. Nem todo irmão é amigo. E reconhecer isso não te faz ingrato. Te faz honesto. Existem mães que competem com as filhas. Pais que destroem a autoestima dos filhos. Irmãos que sabotam seu sucesso. Familiares que se alegram secretamente com suas quedas. E o pior, tudo isso acontece em nome do amor familiar. O pai que humilha o filho em público, mas diz que é para o bem dele. A mãe que controla cada decisão da filha adulta, mas diz que é porque se preocupa. O irmão que menospreza suas conquistas, mas diz que é para você não ficar convencido. O cônjuge que te isola dos amigos, mas diz que é porque te ama demais. Isso não é amor. Isso é prisão emocional com certificado de família. E você sabe o que acontece com quem cresce nesse ambiente? Você aprende a normalizar o abuso. Você aprende que amar é sofrer. Que família é obrigação, não escolha. Que respeito se conquista através do medo, não da admiração. Você cresce achando que precisa merecer amor. Que precisa se anular para ser aceito. Que seus sentimentos são um fardo para os outros. E então, quando adulto, você repete o padrão. Escolhe relacionamentos que te machucam porque, pelo menos, é familiar. Aceita migalhas de afeto porque nunca conheceu o banquete. Mas hoje algo precisa mudar. Deus nunca planejou que a família fosse um lugar de dor constante. Efésios 6:4 ordena aos pais: não provoquem seus filhos à ira. Isso significa que existe uma forma errada de tratar os filhos. E Deus a condena. Colossenses 3:21 alerta: pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Deus reconhece que pais podem causar desânimo profundo nos filhos. E Jesus foi ainda mais radical. Quando falou sobre seguir a Ele, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:26. Isso é escandaloso para muitos, mas é libertador para quem precisa ouvir. Sua lealdade primária é a Deus, não a disfunção familiar. Então, o que fazer quando a família é tóxica? Primeiro, reconheça a realidade sem culpa. Não é sua imaginação, não é frescura. Se você se sente mal consistentemente perto dessas pessoas, é porque algo está errado. Segundo, entenda que você não pode consertar quem não quer mudar. Você não é o salvador da sua família. Jesus é. Sua responsabilidade é cuidar da sua saúde espiritual e emocional. Terceiro, estabeleça limites firmes mesmo que doa. Limite de tempo, limite de assunto, limite de proximidade física. E não se justifique excessivamente. Não é uma frase completa. Quarto, busque sua família espiritual. Deus coloca pessoas no seu caminho que te amam de verdade, que te edificam, que celebram suas vitórias. Essas são as pessoas que merecem acesso ao seu coração. E por último, mas não menos importante, perdoe para você mesmo, não para eles. Perdoar não é dizer, está tudo bem. É dizer, não vou mais carregar esse peso. Entrego essa dor a Deus e sigo em frente. Você pode perdoar e ainda assim manter distância. Pode honrar e ainda assim estabelecer limites. Pode amar e ainda assim dizer não mais. Sua cura não depende deles mudarem. Sua cura depende de você escolher a paz. Agora chegamos à parte mais prática, mas também a mais desafiadora. Como estabelecer limites saudáveis sem se destruir de culpa? Porque uma coisa é entender intelectualmente que você precisa de limites. Outra coisa é ter coragem de implementá-los quando a voz da culpa grita no seu ouvido: você é egoísta, você é ingrato. Você está abandonando quem te ama. Mas vamos começar com a verdade mais importante. Limites não são muros. São cercas, muros bloqueiam tudo. Cercas protegem o que é valioso.
mas permitem conexões saudáveis. Você não está trancando seu coração, você está guardando-o com sabedoria. Então, como fazer isso na prática? Passo 1. Identifique exatamente o que te machuca. Seja específico, não é minha mãe é tóxica. É minha mãe faz comentários depreciativos sobre meu peso toda vez que nos encontramos. Não é meu irmão é problemático. É meu irmão me pede dinheiro emprestado e nunca devolve, depois me manipula com culpa. Clareza é poder. Quando você nomeia o comportamento, ele perde força sobre você. Passo 2. Comunique seus limites com simplicidade e firmeza. Você não precisa de um discurso elaborado. Não precisa convencer ninguém de que seus limites são válidos. Apenas declare-os. Mãe, eu te amo, mas não vou mais tolerar comentários sobre meu corpo. Se isso acontecer, vou encerrar a conversa. Irmão, não posso mais emprestar dinheiro, essa decisão é final. Pai, respeito sua opinião, mas essa decisão sobre minha vida é minha. Note algo importante. Você não está pedindo permissão. Você está informando uma decisão. Passo 3. Prepare-se para a reação. Pessoas acostumadas a te controlar não reagirão bem aos seus limites. Elas vão te acusar de egoísmo, relembrar tudo que já fizeram por você, fazer-se de vítima, usar outras pessoas para te manipular. Sua mãe está chorando por sua causa. Ameaçar romper o relacionamento. E aqui está o que você precisa entender. Isso é o último suspiro do controle. Não é prova de que você está errado. É prova de que você está certo. Quando alguém respeita seus limites, há uma conversa saudável. Quando alguém ataca seus limites, há manipulação. Passo 4. Mantenha-se firme, mesmo tremendo por dentro. A culpa vai vir forte. Você vai sentir vontade de voltar atrás, de pedir desculpas, de ceder só dessa vez. Mas lembre-se, cada vez que você cede a um limite que estabeleceu, você ensina a outra pessoa que seus limites não são reais. E mais, você ensina a si mesmo que suas necessidades não importam. Então respire, chore se precisar. Ore muito, mas não volte atrás. Passo 5. Busque apoio de pessoas saudáveis. Você não precisa passar por isso sozinho. Procure amigos que te fortaleçam, um terapeuta cristão, um grupo de apoio, um mentor espiritual. Pessoas tóxicas vão te isolar. Pessoas saudáveis vão te lembrar de quem você é em Cristo. E aqui está algo que Deus quer que você saiba. Estabelecer limites não é falta de amor, é amadurecimento espiritual. Gálatas 6:2 diz: levem as cargas uns dos outros. Mas o versículo 5 diz: cada um carregue a sua própria carga. Existe uma diferença entre ajudar alguém com um fardo temporário e carregar uma carga que não é sua. Limites te ensinam essa diferença. Mateus 10:14 mostra Jesus orientando os discípulos. Se alguém não os receber, sacudam a poeira dos pés. Jesus autorizou seus seguidores a se afastarem de ambientes hostis. Ele não disse, insistam mais. Ele disse, sigam em frente. E o mais lindo, quando você estabelece limites saudáveis, você não está fechando a porta para a restauração. Você está criando a única condição em que restauração verdadeira pode acontecer. Porque relacionamentos tóxicos só mudam quando há consequências. Quando não há mais plateia para o drama. Quando a pessoa tóxica finalmente precisa olhar para si mesma. Seus limites podem ser o maior presente que você dar a alguém. Porque às vezes a única forma de alguém tocar o fundo é você parar de segurá-lo no meio do poço. Você não é responsável pela felicidade emocional de ninguém, nem mesmo da sua família. Sua responsabilidade é ser saudável, ser íntegro, ser fiel a quem Deus te chamou para ser. E às vezes isso significa dizer não às pessoas que você ama, para que um dia, talvez, você possa dizer sim a um relacionamento verdadeiramente restaurado. E agora chegamos ao capítulo mais importante, a reconstrução. Porque não basta apenas sair do relacionamento tóxico. Você precisa curar as feridas que ele deixou. Você precisa recuperar quem você realmente é. E essa jornada começa com uma verdade fundamental. Você não é o que fizeram com você. Você é quem Deus diz que você é. Relacionamentos tóxicos destroem sua identidade. Eles plantam mentiras profundas sobre você. E essas mentiras se tornam a voz interna que te atormenta mesmo quando você já está distante. A voz que sussurra: você não é suficiente. Você sempre estraga tudo. Ninguém vai te amar de verdade. Você é um peso. Seus sentimentos não importam.
Mas hoje essas vozes serão silenciadas pela verdade. Primeira etapa da cura. Reconecte-se com sua própria voz. Relacionamentos tóxicos te ensinam a duvidar de si mesmo, a questionar cada sentimento, a buscar validação externa para cada decisão. Mas Deus colocou sabedoria dentro de você. O Espírito Santo habita em você. Comece a perguntar: o que eu sinto sobre isso? O que eu realmente quero? O que traz paz ao meu coração? Segunda etapa. Substitua as mentiras pela verdade bíblica. Para cada mentira plantada existe uma verdade que a desarraiga. Disseram que você é um erro. Salmo 139:14. De modo assombroso e maravilhoso fui formado. Disseram que você é um fardo. Isaías 43:4. Você é precioso aos meus olhos, és honrado e eu te amo. Disseram que você nunca vai conseguir. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Escreva essas verdades, declare em voz alta. Sua mente precisa ouvir uma voz mais forte que a do trauma. Terceira etapa. Aprenda a perdoar sem reconciliar. Perdão não é opcional, é mandamento. Mas perdão não significa reconciliação automática. Você pode perdoar e ainda assim não permitir acesso ao seu coração. Perdão liberta você do rancor. Reconciliação exige arrependimento genuíno e mudança real. Mateus 18 mostra que alguns processos de restauração terminam em distanciamento. E está tudo bem. Perdoe por você, para que as raízes amargas não envenenem seu futuro. A quarta etapa. Redescubra seu propósito. Relacionamentos tóxicos roubam mais que paz. Roubam tempo, energia e sonhos. Quantos talentos você enterrou porque alguém disse que não era capaz? Quantos sonhos morreram porque você estava ocupado tentando agradar o insaciável? Chegou a hora de ressuscitar. Jeremias 29:11. Tenho planos para vocês, planos de paz para dar-lhes futuro e esperança. E aqui está o mais lindo. Quando você se cura, você se torna instrumento de cura para outros. Sua história será esperança para quem ainda está preso. Seus limites ensinarão outros a se protegerem. 2 Coríntios 1:4. Deus nos consola para que possamos consolar os que estão em tribulação. A sua dor não foi em vão. Ela está sendo transformada em propósito. Então olhe no espelho e declare: eu sou amado por Deus. Eu tenho valor. Eu mereço respeito. Eu mereço paz. E ninguém mais vai me dizer o contrário. A reconstrução começou e ela é linda. Se você chegou até aqui, algo em seu coração está mudando. Você entendeu que amor verdadeiro não aprisiona, que família saudável não destrói, que Deus nunca pediu que você se anulasse para ser aceito. E agora você tem uma escolha: continuar carregando peso que não é seu, ou finalmente escolher a liberdade. João 8,36 declara: se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Livre da culpa, livre da manipulação, livre para ser quem Deus criou você para ser. Seus limites não são egoísmo, são sabedoria. Sua cura não é abandono, é sobrevivência espiritual. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você, e Ele está orgulhoso da sua coragem. Então respire, descanse, e comece de novo. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe nos comentários: eu escolho minha liberdade em Cristo. E inscreva-se no canal para mais conteúdos que fortalecem sua fé. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente. Até breve.